Vamos discutir o tema do uso correto de antibióticos. A descoberta dos antibióticos foi um dos maiores avanços da ciência e da medicina. O primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina, em 1928, vejam, praticamente mais de 80 anos atrás, por Alexander Fleming, na Inglaterra. Desde a descoberta da penicilina, alguns anos depois, a penicilina já entra na prática clínica durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para o tratamento daquelas infecções relacionadas aos ferimentos de guerra. Nesse momento, houve um entusiasmo muito grande, porque aquelas infecções que potencialmente fatais, que levavam a uma grande mortalidade, foram diminuindo rapidamente com a utilização da penicilina. Entretanto, já no início da década de 50, começou a aparecer um problema seríssimo em relação ao uso dos antibióticos, que é a resistência de várias bactérias à penicilina. A partir de então, houve uma corrida entre mecanismos de resistência produzidos pelas bactérias e o surgimento de novos antibióticos. E é o que temos até hoje. Infelizmente, essa situação é uma guerra que estamos perdendo. As bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes e infecções que tínhamos ótimas alternativas no passado, hoje são pouquíssimos antibióticos que têm atividade contra essas bactérias. Esse talvez é um dos grandes temas e a questão da resistência bacteriana é um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo inteiro. E ao que se deve a esse problema? Veja, o nosso organismo ele é colonizado por bilhões de bactérias. Nossa pele, a nossa boca, o nosso intestino, cerca de 70% das fezes são bactérias. Quando você toma um determinado antibiótico, o que acontece? Ele não é um míssil teleguiado que vai lá naquela infecção e destrói aquela bactéria. Não. Ele promove uma destruição de uma grande quantidade dessas bactérias que estão colonizando o organismo e estão num certo equilíbrio. As bactérias, elas são importantes para o organismo. Elas são responsáveis pela parte da digestão, elas são responsáveis pela produção de vitaminas no intestino, enfim, elas estão num equilíbrio, elas não são apenas para produzirem doenças, não. Elas existem e são muito importantes para o equilíbrio do organismo. Quando você toma esse antibiótico, ele destrói essas bactérias que são importantes para o organismo. Mas no meio daqueles milhões de bactérias, uma ou outra possui algum gene de resistência, algum mecanismo de resistência àquele antibiótico que você está tomando. Entretanto, o que acontece? As sensíveis são destruídas e vai favorecer aquela bactéria que é resistente e vai ocupando esse espaço, esse vazio ecológico pela pressão seletiva do antibiótico e essas resistentes vão se multiplicando. As bactérias se multiplicam rapidamente. Em torno de 20 minutos elas já se dividem. Então essas bactérias elas vão ocupando todo esse espaço rapidamente e são resistentes a esse antibiótico que você está tomando. E esse é o maior problema. Aonde que esse problema é mais grave? No ambiente hospitalar, onde os pacientes são submetidos a vários antibióticos para o tratamento de diversas doenças. Entretanto, esse é uma parte do problema. A segunda parte do problema é que muitos dos antibióticos utilizados na prática clínica também são utilizados na medicina veterinária, como substâncias promotores de crescimento, em aviculturas, para auxiliar o crescimento dos animais e mesmo na agricultura. Esses antibióticos são pulverizados. E o resultado disso é que essas bactérias que são resistentes a esses antibióticos vão ocupando esse espaço.
Então existe uma inter-relação entre a comunidade, entre o ambiente hospitalar, entre a agricultura, a pecuária, a avicultura, enfim. Esse é um sistema bastante complexo e que requer uma intervenção imediata, pois estamos perdendo essa luta contra as bactérias, porque cada vez mais elas vão se tornando resistentes. E o que é importante a gente entender sobre isso? Primeira questão, a utilização de um determinado antibiótico, ela só deve ser realizada através de uma indicação médica, de um receituário médico. Jamais tomar um antibiótico sem uma indicação médica. Aí você vai me falar, poxa, mas eu não consigo comprar nas farmácias um antibiótico. E não consegue mesmo. No Brasil, desde 2010, através de uma resolução da Anvisa, a venda de antibióticos ela é utilizada apenas com um receituário médico. Entretanto, muitas vezes o paciente recebe a receituário médico, compra um determinado antibiótico, ou adquire na unidade básica de saúde o seu tratamento e abandona o tratamento no meio do caminho. Ele está tratando uma infecção urinária, está tratando uma pneumonia, se sente melhor, acha que o antibiótico, entre aspas, não está fazendo bem para o estômago, não está se sentindo muito bem e abandona por conta própria o antibiótico. E isso é muito ruim, porque você deve tomar o antibiótico pelo tempo indicado pelo médico. E cada vez mais a tendência é reduzir esse tempo. No tratamento de infecções urinárias, de pneumonia, muitas dessas infecções tratávamos no passado por 2, 3 semanas. Hoje nós sabemos que a maior parte dessas infecções podem ser tratadas por um tempo menor. Entretanto, quem tem que ter essa definição é o médico. Você jamais deve abandonar um tratamento no meio pensando que o antibiótico está fazendo mal. Não, se você não está se sentindo bem com o antibiótico, procure novamente o médico. Se comprou uma caixa de um antibiótico, tinha 10 comprimidos, utilizou só 7 no tratamento, vou deixar em casa para uma outra infecção. Errado. Jamais deixe o antibiótico, uma parte desse seu tratamento, em casa. Os antibióticos, a partir do momento que completou o tratamento, devem ser inutilizados. Leve novamente num local, não jogue no lixo esse antibiótico, não jogue no vaso sanitário, na pia, jamais utilizar isso, porque esses antibióticos eles também se concentram nessas águas e também favorecem o aumento da resistência. Pegue esse antibiótico, leve para a farmácia que ela jogará de uma forma adequada e eliminará esse produto de forma correta. Mas jamais jogar um antibiótico no vaso sanitário. Mas eu conversei com um amigo que está tendo um sintoma parecido com o meu, eu vou dar então meu tratamento para ele. Péssimo, não façam isso, porque certamente as infecções precisam ser orientadas por um médico. Muitas vezes um sintoma muito parecido com o seu pode ser uma outra doença e trazer sérias consequências. Uma outra questão, quer dizer, isso é muito comum, né, nos consultórios, no atendimento médico, nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde. Se você tem uma infecção, está com uma febre, você acha que se o médico não deu o antibiótico, não te tratou adequadamente. Esse talvez seja o melhor médico, que não prescreva o antibiótico. A maioria das infecções na comunidade, principalmente de vias respiratórias, são causadas por vírus. As infecções de ouvido, as infecções de garganta, as sinusites, a grande maioria são causadas por vírus e não devem ser tratadas com antibiótico. O uso do antibiótico pode piorar os sintomas, inclusive, e te trazer efeitos colaterais totalmente inadequados, além de um custo desnecessário que você vai estar arcando com um determinado tratamento que está inadequado. E isso são dados da Organização Mundial da Saúde. 50% dos antibióticos prescritos
são prescritos de forma incorreta, inadequados para essas infecções. Muitas vezes por uma pressão familiar, principalmente nos consultórios de pediatria, às vezes a mãe quer usar um antibiótico, não pressione o seu médico ao utilizar um antibiótico. Isso é uma postura totalmente incorreta e você está causando mal para o seu filho e está causando mal a si próprio. Então, jamais ter esse tipo de postura. Enfim, a utilização dos antibióticos, embora sejam drogas muito populares e que a grande maioria da população conhece bem alguns antibióticos mais clássicos, devem ser utilizados de forma muito racional, sempre com orientação médica, pelo tempo adequado na prescrição que foi sempre realizada por um médico.